Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do VNEcast. Meu nome é Sabrina Fonseca, responsável aqui pela VNE Agência, que está promovendo este podcast incrível. E hoje, diferente dos nossos últimos episódios, que nós trouxemos os nossos clientes, hoje a gente está com um casal aqui maravilhoso para contar uma história de sucesso, de superação, que a gente precisa compartilhar com vocês. Então a gente trouxe aqui, abriu esse espaço para que eles possam compartilhar a história de início deles, os projetos que eles estão trazendo, e vocês precisam conhecer eles. Então a gente está aqui com a Leilane e o Gabriel, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Gente, é um prazer receber eles, porque eu já vou até começar contando um pouquinho da história da Leilane, que ela é mãe, cristã, empreendedora, mentora, e ela tem um início incrível. Eu iria até contar um pouquinho desse início para vocês, mas eu acho que eu vou deixar um pouquinho da palavrinha para ela contar como que ela começou no mercado digital, porque eles são no mercado digital e a gente vai trabalhar, vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto deles, mas Leilane, fica à vontade para contar como que você começou. Como é que foi seu Primeiramente, início? eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, divulgando aí, falando um pouco da minha história para inspirar outras pessoas também, que é o mais importante disso. Então, eu tenho 28 anos, né, sou mãe de um rapaz de 8 anos de idade e a minha vida não é muito diferente de muitas mães por aí, né? E eu venho de uma família super humilde, né? Meu pai tem 3 filhas, eu sou a primogênita deles. Meu pai e minha mãe sempre me deram de tudo aquilo que eles podiam, né, me dar. Mas eu cresci numa ótima educação e tudo, só que com muitas faltas de muitas coisas. Mas mesmo assim, eu continuei minha vida, casei, e aí dentro desse meu casamento, infelizmente, teve uma fatalidade com meu marido, né? E ele veio a falecer e me deixou com uma criança. Na época, o Heitor, tinha 4, 5 anos de idade. E aí eu tive que me vi num cenário que eu tinha que se virar. Eu tinha que ser mãe e pai. E mesmo assim, era muito difícil, mesmo tendo um apoio familiar. Então, eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque meu pai e minha mãe poderiam me proporcionar várias outras coisas, porém a criação era minha. Eu tinha que se virar. E aí eu fui trabalhar o famoso CLT. Cheguei, trabalhei, fui me formar, né, administração, aquela coisa toda. E aí eu comecei a trabalhar em 2 empregos, porque eu não estava conseguindo sustentar meu filho com apenas um salário. E hoje um salário mínimo, gente, Nossa, não dá para não dá nada, pra não dá nada. para nada. Com uma criança ainda. Com uma criança que depende, que é medicamento e outra coisa mais. Mas aí eu falei assim, eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí comecei a trabalhar de manhã como gerente comercial. Não ganhava mal, mas também não era o suficiente. E quando for, aí eu comecei a trabalhar na pizzaria à noite. Então eu saía às 7 da manhã. Quando eu chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã, porque eu tinha que fechar o caixa da pizzaria. E aí eu falei, não tem como. E o Heitor ficava jogado. Nossa, isso pra uma 100% mãe... jogado, porque eu não poderia, se eu me passasse mal na escola, eu não podia ir pegar. ele. E se me passar mal também, precisar ir para o hospital, eu não podia ficar internada. E quando eu ficava com a criança, eu descontava do meu salário, porque não dá, eles não dão... Suporte, não dá nada. Não dão. Eles Que não dão. Ao isso? hospital também, muito menos, ele dá aquele... Como posso dizer, gente? Atestado. Não dá. Eles não dão, dá para criança, mas não dá para mãe. E aí são descontados, eu falei, meu Deus, e descontava, porque... Criança é muito imprevisível, né? Do nada pode passa passar mal. e aí isso não tem o que fazer. Aí muitas vezes eu trabalhava e tinha que pagar gente para ficar olhando o Heitor. Isso aí, nós estamos falando de 600, 700 reais por mês, porque é uma responsabilidade para cuidar de uma criança, era muito grande, tinha que saber com quem você colocava dentro da sua casa. Exatamente. E eu falei, gente, agora o que eu vou arrumar? Aí eu fui, mas bem antes já tinha falado e tinha ouvido sobre o marketing digital, eu já testei várias vezes, e aí eu comprei um curso que ensina a vender curso. E nisso aí eu tinha que aprender vender um curso e para você mostrar para outra pessoa que aquele curso valia a pena, que tava aquele trabalho todo, meu Deus, aí eu desisti daquele negócio, falei, esse negócio não é para mim, é muito difícil, isso. é muito complicado. Só é fácil pros outros. Não dá, aqui tem tráfego pago, não tem que eu entendi, era nada que eu acompanhava, não funcionava, falei, não, isso não é para mim não, e larguei. Aí depois eu vi outras pessoas pensando em crescer, que começou comigo lá atrás,
continuou aquele foco. Eu falei, caraca, realmente a pessoa subiu na vida. Eu falei, eu tô aqui, eu não posso. E eu sempre gostei disso, de palestra, sempre gostei dessa coisa de rede social, ser comunicativa e aquela coisa toda. Eu falei, não, gente, eu sou muito boa no que faço, vou ter que mostrar que eu sou boa no que eu faço. E eu sempre mostrava aqueles pontinhos assim nas empresas, isso aqui tá errado, vou modificar isso aqui, eu acho que isso aqui ia ficar legal. Você já tinha uma visão. Eu já tinha aquela visão. Aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu, naquele meio tempo, falei assim, agora onde que eu vou arrumar tempo pra isso? Porque eu trabalho em 2 empregos, tenho um Heitor, nem dando conta do meu próprio filho eu tô dando. Imagina pra pegar outra não coisa. Dá certo. Aí eu falei, vou tentar mais uma vez, comprei um curso. Comprei lá, falei, minha última tentativa. E, aliás, o curso que eu comprei era o único valor que tinha, que é R$497. Eu só tinha no cartão aquele valor. Ou eu comprava o leite do Heitor e passava a perder durante os 30 dias, ou eu fazia aquilo dar certo. Eu falei, eu não tenho outra opção de não fazer aquilo dar certo. Aí foi aonde que eu comprei, comecei a estudar. Aí no estudo, eu falei assim, eu vou aplicar nas horas dos intervalos do meu emprego. Então eu ia de manhã trabalhar, aí dava horário de café, uns 15 minutinhos eu lá aplicava. Aí depois do almoço eu aplicava. À noite também, levava muito esporro de gerente, já fui pro RH várias vezes, já confesso, mas valeu a pena ter ido. E aí eu comecei, aí começou a cair o dinheiro. Eu falei, opa, esse negócio tá funcionando. Veio R$332. Eu falei, gente, já tá quase pagando o curso. Mais do que eu ganhava no dia no CLT. Com certeza. Aí cai 2, aí 300, aí foi 600, 1.000 dia. Aconteceu, sei bem que eu assustei, dei uma semana, R$10 mil. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Você ganhou em uma semana R$10 mil? E eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, não, mas vou continuar, porque vai que é só um auge, vai ser um auge, depois isso paga. Deus te abençoe numa semana ali, mas vai que foi uma sorte, né, foi uma coisa. Aí eu continuei, aí chegou um tempo que eu pedi conta. Peguei e falei assim, ó, é o seguinte, dá baixa na minha carteira, que a partir de hoje eu não apareço mais aqui na empresa, porque isso aqui tá me dando muito mais lucro. E por questão assim de 15, 20 minutos do meu dia, tá fazendo isso aqui muito mais, eu trabalhava 8 horas no CLT. Falei, não. Aí eu larguei, eu falei, aí eu lembro fosse hoje que eu tenho um print, e aí eu falava assim com o RH, olha, prepara aí, porque é meu documento que eu vou assinar com você no último dia. Ela falou comigo assim, você tem certeza que é isso que você quer? Porque você tem um filho para criar. Eu já lá ia te perguntar isso, porque nessas horas você é taxada de doida. Você é taxada de, esse negócio não vai dar certo, isso aqui não tem futuro, tá dando certo agora, mas depois esse negócio não vai pra frente. Exatamente. Você foda-se todo mundo. Tipo assim, aí ela tá assim, Leilane, mas você tem certeza? Porque você agora começou a ser gerente e tal, e tu, aquela coisa toda, ganhava 2 mil e pouco, e tu vai descontar mais do que tudo, que é trem. Falei, não, boba. Pode dar barra, mas você vai perder. Aí você fica, aí esse começa, mas você vai perder, você vai aquilo. Foi assim, mesmo eu perdendo, não supera o quanto que eu ganhei. Exato. Aí eu pedi, foi a melhor coisa da minha vida que eu fiz, dali de lá pra cá, meu filho, só foi sucesso. Aí eu comecei a separar 1 hora ali do meu dia, todos os dias, do meu dia para estudar. Então, estudo, aplico. E aí é onde que eu faturei hoje mais de R$40 mil na internet. Estou passando 80 mil já, tem uns 6 meses que eu estou nesse mercado, assim, agora, né? Antigamente eu tava, mas aí eu chutei o balde, que eu vou confessar, acho que muita gente já aconteceu isso, chutar o balde. Mas daqui para lá, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E querendo ou não, você mostrou aí que quem quer, faz. Quem quer, faz. Não tenho tempo. Eu já trabalho muito. Mas não, meu filho, quem quer, faz. E uma coisa que mostra que você teve a perseverança mesmo de falar assim, não, eu vou fazer isso aqui acontecer. Porque você tinha a questão também do seu filho, que é um baita de um motivador para você não desistir. Exato. Porque, né, você teve que tirar do leite dele ali naquele período para você investir no curso. Você fala assim, não, eu vou fazer esse negócio sair do papel agora. Eu não tinha como dar mais merda, já tava na merda. Essa é a idade, eu tava na merda. Eu não tinha como fazer. Você não tinha nada a perder, tipo isso, né? Não tinha o que perder. É uma pessoa sem futuro. Porque já tá achada de coitada. A coitada menina, ela é nova, tem filho, quer fazer o quê? Vai virar uma mulher aí do job. Literalmente. Aí eu falei, não, vou mostrar pra eles que eu sou capaz, aquela coisa. E aquela coisa, por quê e por quê? Eu tinha um porquê e o porquê. Muito forte.
Exatamente, isso aí move montanhas. Exatamente. Você acorda de madrugada e vai dormir de madrugada, se for necessário, mas faz vai dormir com o olhinho também virado, mas faz acontecer. Exatamente. E aí, quando você bateu ali seus 10 minutos, você assim, agora eu não vou ficar aqui trabalhando. Não vou mais, outros, não vou. Mas eu não sou obrigada. Eu falei, se não sou obrigada, fui lá, entreguei, pode dar baixo na carteira. Eu guardo esse print até hoje. Aí eu lembro que o dono do estabelecimento falou comigo assim, você sabe, aqui 15 dias você vai pedir pra voltar de novo, né? Eu falei assim, você vai te ensinar o que é ganhar dinheiro de verdade. Aí eu vou voltar, mas fora disso. Não. E depois que você saiu, você ainda enfrentou muita gente aqui. Esse negócio, você tá numa fase, você ainda Sabrina, enfrenta isso. O próprio pai e a mãe da gente falam. É dentro de casa. E É se o eu marido visse que fala, é a dentro de esposa que casa? fala, é o pai, a mãe, é os próprios parentes. Não os de fora, não. É os de dentro. Porque muitas das vezes a gente estudando e não vê retorno. Porque para eles têm que ver você estudando e ter aquele muito dinheiro, aquela coisa. E não é assim que funciona. E entra muito também, que eu falo por experiência própria, né? Os pais da gente, eles têm uma criação diferente do que a gente está vivendo hoje. Então chega num ponto que eles falam assim, não, ela não está fazendo faculdade, ela não está num emprego estável, ela não vai ganhar dinheiro. Exatamente. E isso aí não vai para frente. Eu falo porque, assim, eu vim de uma família que todo mundo é empreendedor. Então, naturalmente, você ser empreendedor já é mais normal do que você ser CLT. Exatamente. Aí você já fala assim, não, esse negócio aqui dá certo. Só que querendo ou não, às vezes a gente chega com umas ideias meio malucas pros pais da gente, fala assim, eu vou fazer esse negócio pro meu pai. Você tem certeza, filha, que você vai fazer esse negócio? É meio duvidoso. É porque eles ainda são daquelas coisas mais estáveis, mesmo sendo empreendedores. Sim. Então você tem que quebrar a barreira de dentro de casa primeiro, para depois você quebrar a barreira Que é o de mais fora. difícil. É o mais difícil. E você ouvir crítica, ouvir essas desmotivações de dentro de casa, se você passar aquilo ali, nada mais te segura. Porque é muito doloroso, porque você tem que enfrentar você mesmo, eu ali, se eu tô capaz, porque você tem aquelas crenças suas mesmas. Meu Deus, se eu vou dar conta, será que é isso mesmo? Eu não consigo, com aquela incapacidade que muitas vezes você se sente. E ainda, além de tudo, você naquela crise, você com você mesmo, aí você tem que ouvir, para com isso, vai dar certo não. Você tá chuchado nesse quarto aqui, tem algo, por quê? Para com isso, vai dar futuro não, sai da internet. É muito dolorido. É difícil de ouvir. É difícil. Agora, falando desse método que você falou que agora você tira 1 hora do dia para você poder ganhar dinheiro. Essa é a história, ganhar dinheiro. Como que funciona esse método? Como é que você aplica isso no dia a dia seu? Então, o que eu faço? Dentro do método a qual eu adquiri, que me fez faturar o dinheiro que hoje eu tenho, eu peguei ele e fiz uma técnica para mim. É o seguinte, se eu ficar estudando muito, eu não consigo aplicar aquilo que eu estudei demais, porque eu dou uma overdose de conhecimento. E aí eu pegava 1 hora do meu dia, como eu tinha mais outras coisas para fazer, então eu tinha que dividir ali. Então, 1 hora eu sabia que eu conseguiria estudar e aplicar de uma forma que eu ia entender e eu usar bom proveito daquilo. Porque se eu ficasse mais horas, eu não ia conseguir, porque eu tinha que levar vazio, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e eu não dava. Então, o que eu fazia? Eu pegava todas as minhas estratégias, eu estudava aquela estratégia, arrumava um jeito de estudar elas e depois eu aplicar elas. Eu via que o que dava certo, eu falava, não, vou aplicar amanhã, e o que não dava, eu vou retirar. Então, todos os dias, 1 hora. 1 hora. Sentava e esquecia do mundo. Aí, esse horário que eu ficava, é o horário ou de manhã, quando eu estava dormindo, que eu acordava mais cedo e fazia o horário que o Heitor ia para a escola, que a casa ficava vazia e eu metia o pau no estudando e ia aplicando. Aí eu via que o que dava certo, eu reaplicava, dava um jeito de sair fora da caixinha e dava um jeito da minha vida, exato. E o que não era aplicável para mim, eu descartava. Tem muita coisa desnecessária ou muito repetitiva dentro do método. Eu falava, não, gente, vou poupar meu tempo. Aí eu fazia... Até porque o seu tempo tá escasso. É demais, eu preciso de dinheiro no meu bolso, não é? Aí eu fazia essas mini estratégias, eu falava, cara, funcionava. Aí eu pegava aquelas palestras que a gente vê, aquela coisa que realmente nos edifica de uma certa forma, e eu replicava. Então eu via que eu conseguia replicar muito melhor do que ficava o dia todo estudando, e o resultado era muito mais satisfatório. Não era aquele resultado também que eu estudava agora e caía 20 mil reais, não era. Mas era algo mais sustentável.
E aí você aplicava e ali você ia analisando mesmo os resultados. Exatamente. Então, dentro daquele 1 hora, eu conseguia fazer tudo isso tranquilamente, sem ficar me esforçando demais, falar, nossa, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Então, durante 1 hora, dava para fazer isso tranquilamente. Não precisava mais que isso. Eu não tinha, na verdade, tempo para isso. E é o tempo ideal também, porque se a gente fica horas e horas estudando, chega num ponto que é o que você fala, você dá uma overdose ali, no fim das contas você não lembra nem a primeira parte do seu estudo daquele dia. E fazia muito comigo. Eu fazia o curso como se fosse Netflix e queria, meu filho, estudar aqui dentro. De uma vez só. De uma vez só. Aí eu estudava na hora. Aí eu me sentia, né, a grandona. Falei, nossa, literalmente eu sei de tudo, vai dar tudo certo. Amanhã, no outro dia, eu tinha que estudar tudo de novo, como lembrava de mais nada. É porque eles falam, né, que a gente tem que estudar, a gente aprende estudando, aplicando e depois ensinando. Exato. É o melhor jeito pra gente poder aprender. Então, às vezes tem gente que fala assim, eu não aprendo nada. Gente, estuda, depois aplica e depois tenta pegar alguém assim, deixa eu te ensinar o que eu acabei de aprender aqui. Você vê se você entendeu também, porque ensinar do nosso jeito é uma coisa. Agora, a gente conseguir passar isso pra uma pessoa que ela consiga entender, é totalmente diferente. É diferente, porque o conhecimento é diferente, a forma de aprender é diferente. Até porque o repertório daquela outra pessoa é diferente, para ela entender o que você está falando. Exato. Perfeito. Legal. Sobre essa didática aí que a Liliana apresentou, né, em relação à técnica assertiva que ela começou a usar para poder ter a produtividade e assim alcançar o resultado, querendo ou não, isso vem com um tempo de mercado, com maturidade. Nós que estamos no marketing digital, a gente sabe, pego eu e Leilane como exemplo, como a gente tem um tempo no mercado digital, sabemos quais temas existem dentro do mercado digital para poder ganhar dinheiro e principalmente no mercado onde estamos. Que vale a pena estudar, né? Porém, tem as pessoas que estão começando agora, que como foi a Leilane, ela iniciou fazendo a Netflix, assistindo várias aulas, vários temas diferentes. Porém, por seguir este método, que infelizmente é o método que o mercado hoje ensina, que é os gurus, de trazer ali o Netflix, mas de uma forma bagunçada, onde quem está iniciando agora, por mais que está tendo aquele sentimento, aquela descarga de dopamina, que está estudando ali todos os dias, não consegue ter o resultado. Por quê? Porque, como a Liliane mesmo falou, estuda às vezes coisas que é mais para encher linguiça do que propriamente que vai trazer produtividade. Leilane não conseguiu ter resultado 1 hora por dia à toa. Tanto o método que ela aplica, tanto o método que nós aplicamos, é o que a gente foca em estudar algo que é assertivo. O que adianta a gente estudar várias coisas que aqui não vai influenciar no nosso resultado? Querendo ou não, a gente deve ter essa clareza. Tem para as pessoas que já estão no mercado digital, conhecem o termo biohacking, que é uma das técnicas que a gente aprende a ter produtividade. E dentro no mundo do biohacking, uma das coisas que a gente aprende é o que? É ter clareza. É poder identificar, ver o curso como um todo, o método como um todo, e identificar quais são os temas principais que eu preciso estudar, onde eu vou conseguir já aplicar. Hoje o mercado, quando eu falo mercado, é propriamente os gurus. Eu falo isso aí que eu tenho experiência. Eu já comprei vários cursos. Se eu for juntar o tanto que eu já investi, é mais de 10, 15 mil reais em cursos e mentorias. Então eu consigo identificar isso. Eles têm tipo um padrão já também. Já tem tipo um padrão. E tanto Leilane, tanto eu, muitas das vezes a gente, por seguir essa linha de raciocínio que os gurus nos ensinam, a gente patina. A gente fica patinando durante anos, porque a gente estuda conteúdos aleatórios que, querendo ou não vai conseguir, a nossa mente não vai fazer sentido. Aí entrando pro marketing, vamos dar um exemplo assim, por exemplo. Por exemplo, foi ótimo. A Sabrina, gente, vocês ignoram. O que acontece? Às vezes algum fala assim, de criar conteúdo, precisa de criar conteúdo. Aí tem gente que foca tanto nesse negócio de criar conteúdo e esquece, por exemplo, de um tráfego pago, que é super importante também para acelerar. Aí vai falar de outra coisa, eu tenho que entender meu público, persona, não mais o quê. Só estuda isso, mas depois esquece sobre como que funciona, por exemplo, o Instagram em si, né, a plataforma e tal, o TikTok, para usar dessas ferramentas
que o mercado traz para a gente poder ganhar dinheiro, porque no fim das contas o marketing ele nos favorece para isso. Aí tem gente que ocupa, vamos supor, né, da uma hora que ela tá ali naquele dia, 45 minutos do seu dia para estudar um negócio que para ela é extremamente chato, cansativo e não vai trazer resultado. Exatamente. Sendo que ela poderia pegar o que realmente vai trazer o resultado. E aí, gente, a gente não apresentou o Gabriel, coitado. Ele começou a falar aqui, depois eu tô assim, gente, eu não apresentei o Gabriel. Gabriel, eu vou aproveitar que você falou que já tem muitos anos também na área de marketing, aproveita que ele é gestor de tráfego, os dois são sócios, então é um complemento do conhecimento dela, da bagagem dela e da bagagem dele também, que é o que eu falei aqui. Ela é a criadora de conteúdo, né? Se eu não estiver errado. Ela é a criadora de conteúdo e ele é o que está ali nos bastidores fazendo o tráfego, né? Que está orientando. Que o tráfego é um impulsionador. Só o tráfego sozinho, Sabrina, eu acho que só o tráfego sozinho não resolve, só o conteúdo sozinho pode até resolver, mas leva muito mais tempo para dar resultado. Então é um complemento dos dois. Pode falar também da sua experiência, aproveita, faz seu marketing. Perfeito. Antes de tudo, né, quero agradecer, né, a Sabrina por esse convite de estarmos aqui, expondo, né, sobre esse projeto que estamos para apresentar, né, para a nossa audiência. Como já foi mencionado aqui, tem alguns anos já que eu estou no mercado digital. A minha primeira experiência com o digital foi aos meus 16 anos. Então, hoje eu tenho 21. São alguns anos mas você já tem tempo aí no mercado digital. E como eu já disse, né, durante todo esse período, eu adquiri conhecimentos. Porém, conhecimentos aleatórios, conhecimentos que, querendo ou não, me fez eu patinar durante anos no mercado digital. Porém, a maturidade que eu tive durante todos esses anos me fez identificar o quê? Espera aqui, já estudei vários cursos, várias formas de ganhar dinheiro, o mercado de coprodução, o mercado de afiliado, o mercado de produtor, o mercado disso, o mercado daquilo. Eu cheguei a um momento onde eu tive essa maturidade que hoje muitas pessoas não têm, porque estão começando agora. Eu identifiquei, que eu preciso de estudar conteúdos dentro do mercado digital que realmente vai mudar a minha realidade. Isso. Aos meus 18 anos, eu sempre, desde novo, né, trabalhei cedo, mas o meu primeiro trabalho, né, fichado, foi aos meus 18 anos, dentro do supermercado, e eu, no horário de almoço, estudava ali o mercado digital. Você já viu um potencial ali no mercado digital, já vi o potencial. Né? Na verdade, o potencial eu vi mesmo nos meus 16 anos, quando eu vi o primeiro guru me mostrando o anúncio. Ali eu visualizei, não, esse mercado, esse negócio aqui tá crescendo. Esse mercado tem potencial de mudar a minha realidade. Porém, no meu início digital, foi algo frustrante numa visão exterior, porque eu comprei muitos cursos que eram enganação, até mesmo cursos que eu estudei e para mim não agregou nada. Porém, no percurso da minha caminhada no digital, eu consegui ter essa maturidade e logo comecei a focar no mercado de quê? De tráfego pago, onde atualmente estamos com a proposta também, né, de apresentar nossa audiência aí, de usar o tráfego pago para poder impulsionar as vendas, independentemente de qual seja o nicho. A gente sabe que o tráfego pago em si ele pode ser usado como prestação de serviço, como eu mesmo já prestei serviço para clientes, como no mercado de dropship, enfim, são N oportunidades que existem através do mercado de tráfego pago. E atualmente eu estou usando o mercado de tráfego pago, essa habilidade que eu desenvolvi, para a gente poder impulsionar as vendas na nossa empresa hoje, que é através de vendas de produtos. Perfeito. Eu já vou entrar em como que vocês criaram essa sociedade, como que vocês viram o potencial um do outro para formar isso e agora vocês poderem lançar esse projeto, que eu também, depois eu queria que vocês falassem um pouquinho desse novo projeto que vai assim, ajudar a vida de muitas mulheres, eu acredito que o maior foco seja, mas vocês podem comentar como é que foi essa sociedade, porque achar um sócio, eu acho que é a parte mais difícil que tem na hora que você vai empreender. Principalmente que tem a mesma mentalidade e visão que você.
porque é uma empresa e você tem dois pensamentos diferentes, eles não batem. Eu falo pra todo mundo, gente, sociedade é igual casamento. Exatamente. É um casamento, só que empresarial, entendeu? Exatamente. E é uma luta diária ali para vocês conseguirem compreender. Mas vocês têm habilidades complementares, né? Como que funciona essa rotina sua assim, de trabalho? Foi muito bacana, assim, em questão de eu encontrar o Gabriel, foi um mistério, assim, na realidade, porque eu sempre tive a vontade de crescer na vida. E eu sempre tive vontade de ser empreendedora. E no começo, eu queria ser dona de loja, eu queria ser dona de loja. E aí, como eu sou cristã, eu queria uma loja para vestir mulheres mais sofisticadas, mulheres mais elegantes, sem precisar ser um lugar ou mostrar o seu corpo. Essa era a minha meta. E aí eu fui e fiz a minha primeira loja, que seria online. E essa loja online se chamava Céu de Aurora. Que nome bonito. Tinha comprado todas as mercadorias, aquela coisa toda, só que eu precisava de alguém, como era online, e eu precisava de alguém para fazer, né, a gestão do tráfego. E aí eu encontrei o Gabriel. Aí a gente conversamos, fizemos reunião, conversamos, né? Ele entrou também, foi fazer a copy, fazer tudo, toda essa parte estratégica com ele, uma pessoa assim, que eu admiro muito nessa questão. E uma mente muito criativa. Faz muito bem, muito bem. E aí eu falei, não, vou deixar com ele. Por vários outros motivos, não deu certo a minha loja, mas eu fiquei satisfeita por ter um gostinho de, nossa, dono de loja, aquela coisa toda. Você estava realizando seus sonhos, você estava sendo empresária. Vendi sim, muito, mas é aquela coisa assim, não deu certo, bola pra frente, mas não esqueci do empreendedorismo, porque eu quero ser empresária e pronto, e coloquei isso na cabeça. Passou uns anos, e aí eu falei assim, gente, aí eu cheguei pra ele umas certas vezes, perguntou sobre dropship, também já naveguei no dropship, falei, Jesus, não é pra mim não. Esse negócio é complicado demais, deixa pra quem manja nisso mesmo. Aí eu perguntei pra ele algumas coisas sobre o dropship também, e aí ele me ajudou em algumas coisas, mas aí pulei, fui igual macaco sem galho, pulei, e eu falei, o negócio no marketing mesmo, não adianta não. Aí eu falei, seu Gabriel, é o seguinte, foi bem 880, eu falei, olha, eu tô querendo abrir uma empresa do marketing, você quer ser meu sócio, não? Meteu assim na sua assim. Vambora. Aí ele também já não gosta muito dessa área, e já tinha os projetos dele também, que já tava pra sair esse ano, e eu falei, então vamos. E foi aí aonde, então hoje ele é um sócio, assim, além de ser meu melhor amigo, essas coisas tudo, mas hoje ele faz toda a estratégia da nossa empresa, do marketing, a copy, a gestão, tudo é com ele. Foi a melhor coisa da minha vida foi ter encontrado ele. Porque ele deixa na mão dele. Ele pensa, aí você só vai lá e grava os vídeos. Isso, aí você faz a copy criativa. E aí ele me cobra também, porque ele é um pessoa assim difícil. Aí ele me cobra, olha a copy, Leilani, olha o CTA que você não fez, aquela coisa tudo, mas é muito bom. Essa cobrança é boa, porque ele tem a visão já estratégica. Literalmente ele faz todas as estratégias e eu fico na parte ali da criação mesmo do conteúdo, da criação do surofila que a gente fala, porque eu sempre falei assim, furofila. E aí ele fica na parte da gestão do tráfego ele mesmo. Perfeito. Falando sobre sociedade, né, a gente parte do princípio que a sociedade está voltada em você encontrar uma pessoa que resolve um problema onde você ou não sabe ou não tem tempo suficiente para resolver aquele problema. Tem pessoas mesmo que chegou em mim, Gabriel, eu quero entrar como um sócio investidor. A princípio, é bom, mas só que ao longo prazo, esse tipo de sócio não vai ser tão útil na empresa. Com dinheiro. Por quê? Toda empresa precisa de um certo investimento logo no início para funcionar. A empresa não funciona sem verba. Investimento, Porém, pensa comigo, o sócio, o que investe, no início ele vai conseguir ser útil. Mas depois que o negócio começar a girar, onde a empresa vai ter capital de giro, onde os envolvidos vão estar faturando, o sócio investidor vai ser apenas alguém inútil. É onde que o período dele vai se encerrar ali. Vai se encerrar. E o interessante é que a gente sabe que, mesmo assim, ele vai querer continuar, mas só que ele não vai ser útil. Então, como você disse mesmo,
A sociedade é um casamento empresarial. E como é algo que a gente já sabe, o casamento é para sempre, né? Vamos colocar assim, né? Ainda mais na parte da sociedade. Pode acontecer da sociedade finalizar, mas a visão de um casamento é para sempre. E também a visão que a gente deve ter na sociedade é que eu preciso de ter uma pessoa que vai estar ali comigo a todo momento, quando eu precisar. Falando sobre o que eu mesmo disse anteriormente em relação a desenvolver essa habilidade na gestão, quero até trazer um insight para quem está em casa, para você que tem desejo de se posicionar no mercado para atrair ali oportunidades. Uma coisa que eu aprendi que a vida se resume a quê? Em você receber oportunidades e estar preparado para elas. A primeira habilidade que eu desenvolvi durante esse mercado foi a habilidade de gestão de tráfego, que hoje é uma habilidade que está mais em potência hoje na nossa empresa. Leilani também comentou em relação à parte estratégica. Então, uma visão como todo, a nossa sociedade se resume também ao estar na parte estratégica. Isso envolve muito mais do que subir anúncios. É a parte da copy, a parte da visão estratégica. Atrás você entender o público, para quem que a gente vai falar, né? Perfeito. Em relação a isso aí, eu tive uma visão disso aí alguns anos atrás, porque quando como eu te disse, bem no início que eu foquei na parte de gestão de tráfego, eu comecei a ter essa visão em relação a quê? Ser um prestador de serviço. Tanto que a nossa sociedade, eu de Leilani, se iniciou aí, quando eu ainda era um gestor de tráfego. Ela chegou diante de mim, apresentando a demanda que ela tinha, a necessidade que ela tinha, eu tenho uma loja, eu preciso de um gestor de tráfego. Isso aí, eu era um gestor de tráfego. A nossa sociedade partiu disso aí. Porém, durante esse período, eu identifiquei que se eu tivesse somente aquela habilidade de gerir anúncios, eu seria um prestador de serviço para sempre. Eu saí da CLT para o mercado digital para ter uma liberdade, mas os prestadores de serviço são praticamente CLTs do digital. Não tem esse poder de liberdade. A gente sabe que no topo da cadeia alimentar do marketing digital, quem está lá em cima são os estrategistas digitais. São as pessoas que desenvolvem habilidades que o mercado digital necessita. E que o mercado digital compra. E que o mercado digital compra. Hoje, eu parto de um princípio, de uma frase, que eu até disse no outro podcast, que eu vi de um americano, uma palestra que ele fez há muitos anos atrás, ele já faleceu, ele chama Jim Rohn. Ele fala da seguinte maneira: sucesso é algo que se atrai se tornando uma pessoa atraente. A princípio, as pessoas acham que essa frase é propriamente direcionada à lei da atração. Mas isso, ele explica na palestra, que é o quê? Essa frase se resume em que você se tornar uma pessoa atraente a partir das habilidades que você desenvolve. Quanto mais habilidades você resolver, maior será o seu valor no mercado, que seja de trabalho ou no mercado digital. Então, baseado a isso, a gente precisamos entender, todos que estão em casa, que sejam mães ou qualquer tipo de pessoa que está nos assistindo e tem o interesse de não somente fazer uma renda extra, porque a nossa proposta é de trazer a possibilidade de uma mãe, uma dona de casa que tem uma rotina na correria, de poder ter uma renda extra. Porém, existem pessoas que têm uma ambição maior. Não quer parar na renda extra. Não quer parar na renda extra. E para essas pessoas, eu trago essa visão de que dá para você fazer uma renda extra aprendendo o necessário, que é isso que iríamos ensinar. O necessário para poder mudar a realidade. Para você sair, eu falo que é para sair do ponto A para o ponto B. Exatamente. Após o ponto B, aí existe um outro tipo de visão que precisamos ter. E foi essa visão que eu tive que fez com que hoje eu e Leilani pudesse nos tornar sócio. Porque tanto ela já é mais comunicativa, ela adora câmera, essa parte do criativo. Eu já não sou tão assim.
Então você percebe que é um complementando o outro. É só você entrar no Instagram de um do outro. O dela tem 1 milhão de stories, o dele eu não posta nada. Não posto nada. De vez em quando, vai lá. É o estilo low profile. Mas, É muito específico do gestor de tráfego também. partindo dessa vertente, já até quero quebrar um tipo de objeção para quem está dentro de casa, que acha, mas eu não gosto de aparecer. Eu tenho vergonha das câmeras. As pessoas acham que por ter vergonha das câmeras, por não ter essa personalidade de olhar para as câmeras, acha que não consegue ganhar dinheiro com a internet. O meu exemplo, o exemplo do nosso método, da nossa didática, prova que isso está totalmente errado. Existe a possibilidade, sim, de você ganhar dinheiro na internet, sem mesmo você mostrar o seu rosto. Eu já vou aproveitar, então, e pegar esse gancho. Como que funciona esse método? Que eu já tenho o nome, né, gente? É a rotina de riqueza. Olha para você. Você conseguir ganhar dinheiro com a sua rotina, na verdade, na rotina que você tem hoje, é o sonho de qualquer um, né? Porque você não precisar de ter que adaptar a coisa toda, principalmente as mães, igual a Leane citou, que foi a história dela. Então, como que é esse método, essa metodologia de vocês? Que vocês estão lançando agora? Então, a gente pensou muito nisso, porque eu sempre falei com o Gabriel, Gabriel, a gente tem que ensinar algo prático, fácil, porque ninguém tem tempo de ficar sentada no computador, e principalmente mãe. Então, ninguém tem tempo de ficar horas e horas aprendendo. E aí, o que me deu um insight muito importante foi, eu sempre vou no salão, né, que a pessoa é muito feitosa, aí você sempre escuta uma ou outra, e dentro do salão é uma coisa muito bom de você aprender muita coisa, não é só fofoca, gente, é muita coisa. E aí, também tava fazendo minha unha, virou pra mim e falou comigo assim, você mexe com marketing, né? Eu falei, menina, eu vou falar com você um negócio. Eu comprei um curso, e justamente o meu que eu tinha comprado lá atrás. Eu comprei um curso, só que eu não entendi, foi nada, que negócio de tráfego. A menina falou uns negócios pra mim que eu não entendi, muito técnico, e eu tentei fazer, levei bloco na QT, disse que até hoje eu não consegui fazer aquele negócio, não sei fazer uma BM, não sei subir, que desgrama aqui, eu desisti, eu não quero mais mexer com o negócio. E ela ficava brava assim mesmo. Eu falei, porque eu com medo, né, de falar com ela. Ela falava assim, você é vendedora de curso. Aí eu falei, não, calma, não é assim. Se eu te contar pra você, é a coisa mais fácil do mundo. Aí eu fui pegando, fui mostrando pra ela, nossa, isso aqui é descomplicado. Aí, tipo assim, eu falei assim, é isso que as pessoas precisam, é precisar algo que descomplica o que é complicado. Então, eu falei assim, gente, aí eu falei com você, a gente precisa ensinar essas mulheres, essas pessoas, fazer um bom trabalho que vai dar resultado em pouco tempo, né, um prazo bem curto, mas que ela consiga literalmente aprender o que ela tá vendo, para ela ver resultado. E ser aplicável em qualquer coisa, em qualquer negócio, tanto em prestação de serviço, tanto como afiliado, como infoprodutor. E aí, eu falei, não, é isso. E eu sempre falei com o Gabriel, eu sempre fui muito acelerada e muito 880. Eu não gosto muito daquela coisa de mim. Eu não tenho paciência. Portanto, quando eu estava fazendo a minha hora de estudo, eu palpava muitas coisas. Nossa, então eu resumi o máximo para me conseguir ser mais objetiva. Então, dentro do nosso método, é isso. Eu quero trazer algo bem objetivo, que Sabrina vai ver e falar, cara, isso aqui é fácil, é aplicável, deixa eu fazer aqui, e literalmente você gostar, ver, aplicar e falar, caraca, o resultado. Já dá resultado rápido também. Exatamente. Nossa, se eu não precisar ficar, porque muita gente vai querer comprar, nossa, eu vou ter que ficar aparecendo, nossa, eu vou ter que ficar estudando quantas horas? E aí tem aquele negócio, aquela ansiedade, né? Uhum. E com quanto tempo eu tenho investimento? Vai depender muito do quanto tempo você vai querer estudar. Só que o quanto tempo, com 1 hora muito bem feita, ela vale muito mais do que um dia inteiro. É perfeito. É isso mesmo. Entra muito questão de mãe. Mãe normalmente não tá sempre arrumadinha dentro de casa. E mulher tem aquele negócio, eu não vou aparecer de qualquer jeito nos stories. Exatamente. E hoje em dia criou um movimento, a mulher tem que aparecer sempre arrumada, sei lá mais o quê, de maquiagem, blazer, sei lá mais... Criou um negócio, uma pressão em cima da gente para poder aparecer sempre muito bem aparentado, que isso também gera um bloqueio. Demais. Principalmente quem tá começando. Quem tá começando a falar assim, eu? Do jeito que eu acordo, eu fico o dia inteiro trabalhando, mexendo com criança, eu vou parar pra ficar gravando vídeo? Não. Então isso entra nessa área bacana demais, porque as mães têm muito essa limitação de tempo, de recurso, de tudo. Então... Demais. Entrando até em você falando em questão de mulher querer sempre
usar maquiagem, aquela coisa toda. No Instagram tem esses filtros que a gente já não deixa que trem mais. E fora que a gente tem a sociedade tem aquela pressão que prioriza mulher de batom vermelho, unha vermelha, cabelo preto com blazer, que sempre tem aquilo. E mal ela sabe que aquele vídeo tão profissional que você faz não dá tanto resultado que aquele autêntico que você faz, todo descabelado, que literalmente conecta a verdade, que é você parecer comigo. É o real, a vida real. Então, assim, muitas vezes eu vou fazer criativo, eu uso o jeito que eu tô na minha casa e dá muito resultado, porque conecta pessoas com pessoas verdadeiras, conectam. E aí eu sempre faço isso. Então, por exemplo, um dos criativos hoje que a gente que eu tive um bom sucesso assim com ele, que foi um dos campeão, foi um criativo que eu tava arrumando as coisas de casa. Olha pra você ver. De casa, eu lavando minhas vasilhas, arrumando as coisas e mostrando que mesmo com tudo que eu tenho que fazer, comida, passar roupa, levar me pra escola, aquela coisa toda, eu tinha tempo para estudar e o dinheiro caindo. Perfeito. Que essa é a realidade. Não tem como você querer aparecer toda montada se as mães não ficam montadas. Não fica, a realidade não é essa. E isso é um segredo muito bom do marketing também, porque a gente trabalha com marketing, a gente fala assim, a gente tem que conectar com as pessoas, com o público, aí já entra a questão de você estudar o seu público. Exatamente. Você entender para quem que a gente está conversando. Perfeito. Baseado no que a Lilian falou em relação, a gente até volta à parte da rotina, ela mesma disse, ela vai lavar vasilha, ela está fazendo algo da rotina dela, mas ela vê uma oportunidade de fazer algo para poder ganhar dinheiro, para gravar o criativo. Vou arrumar meu quarto. Ela não vai simplesmente arrumar o quarto, ela vai aproveitar algo da parte da rotina dela. Então, ela não precisa deixar de fazer as coisas dentro de casa para poder focar no digital. Perfeito. Ela faz isso em paralelo com a sua rotina. Voltando à vertente, que nem você falou, perguntou, né, sobre o nosso método, de como funciona essa questão, levando em vista sobre o que a Lilian falou, sobre a nossa proposta de trazer praticidade para as mães, estive conversando com a Liliane em relação ao nosso método, que nem ela falou, a gente compartilhou do mesmo neurônio, de ou vai ou racha, 880, não tem dessa muito de enrolação. Eu e a Liliane decidiu apresentar um curso onde a gente vai começar a ensinar as coisas necessárias para as pessoas já aprender, aplicar, para depois logo ter resultado. Exemplo, na parte do tráfego pago. O que o mercado digital ensina? Primeiro, métricas, ou seja, a parte mais difícil, mais chata. Depois que você domina, é batata. Como mesmo a Liliane falou sobre a experiência que ela teve com a moça do salão, que ela não entendeu porque ela já começou a iniciar pela parte mais complicada. A parte onde ela começou a estudar não teve resultado. Então a gente quer inverter essa lógica de que já primeiro ensinar o que traz o resultado. Tráfego pago, só me perguntar, Gabriel, qual que é o segredo do tráfego pago? Fazer anúncios que se conectam com o seu público, anúncios que você vai estar se gravando, ou anúncios que você vai estar vendendo um produto de um outro produtor, que seja através de uma imagem, que seja através de um vídeo. Existe possibilidade de fazermos dinheiro criativo sem a gente usar a nossa imagem. Tem as inteligências artificiais aí. Enfim, não vou falar muito, né? Para dar um spoiler sobre o nosso curso, a nossa proposta. Mas a nossa ideia é de apresentar um curso que vem na contramão do mercado. O mercado quer encher linguiça. O mercado quer ensinar coisas que são exaustivas, coisas que que a pessoa que vai assistir vai ter que parar a rotina. A gente quer apresentar um curso onde que eu mesmo, na minha parte do tráfego pago, eu não vou iniciar as minhas aulas falando sobre métrica. Eu vou ensinar a pessoa a parte mais importante do tráfego, que é o criativo. Porque é o criativo que vai trazer dinheiro no seu bolso. É claro que a gente precisa de fazer um trabalho bem feito. Mas se uma pessoa consegue fazer um criativo top, um criativo que vai se conectar com o seu público, essa pessoa não precisa saber nada de métrica, mas se o criativo ficou bom, ela consegue vender. Porque é o criativo que vai chamar a atenção, é o criativo que vai fazer a pessoa ir para o WhatsApp, é o criativo que vai fazer a pessoa ir para uma página de venda, é o criativo que vai fazer a pessoa ir para a próxima etapa.
Então, a gente está vindo com essa proposta. O Rotina de Riqueza é um curso que a audiência nunca viu. Porque vai vir na contramão do mercado, ensinando o que o mercado esconde. O mercado esconde o quê? O que realmente traz resultado, para poder encher linguiça. A gente não, a gente quer trazer realmente praticidade. Da dona de casa, de quem está na correria, de quem precisa de coisa rápida, ensinar algo que, espera aqui, o tráfego pago já vou ensinar o criativo. Então, já partiu disso aí, a pessoa vai aprender o necessário, o que vai ter resultado, para depois ir otimizando. Ótimo. É aquela famosa frase, você não precisa de ver os 10 degraus, você precisa somente ver o primeiro. Então, nessa didática que a gente iremos apresentar o nosso método. E já tem data? Onde que a gente compra isso, gente? A gente agora quer saber. A gente já estamos convencidos. Onde que a gente compra? Na realidade, pois é. Mas, na realidade, a gente está acabando de gravar eles, tá? Acabou de gravar. Se Deus quiser, até no meio do ano aí, já vai estar lançando esse curso. Vai agregar muito na vida das pessoas. Uma coisa que eu quero frisar bastante dentro do curso, ensinar essas mulheres a ser mais independente, né? Não tô falando que não vai depender de alguém, ou de algo que a gente sempre vai depender de alguém, sim, precisamos depender, mas para aquela mulher que às vezes está em casa, ou às vezes o marido, infelizmente, não deixa trabalhar fora, há mulheres que às vezes não têm um estudo suficiente para que possa hoje a CLT receber ela, porque não tem os estudos, todos os estudos que precisam, não tem o superior, e muitas das vezes é um pouco leiga também, às vezes a idade é avançada, mas precisa fazer, e além de estudo, ela poder ter uma rentabilidade mais fácil, não falando que é assim, vai cair do céu, porque não é, porque vai precisar de você estudar assim, você aplicar assim, vai ter muito erros, vai ter acertos também, mas que ela possa falar assim, nossa, realmente eu entrei, investi, fiz o meu investimento valer a pena, e principalmente mostrar para outras pessoas, porque às vezes o marido fala, você vai fazer com o telefone o dia inteiro no telefone, e a minha comida não vai ficar pronta, não, porque tem muito medo. Eu já vi isso, a pessoa fala assim, meu marido não deixa eu trabalhar com esse coisa de marketing, ele acha que vai ter muito, vou ocupar muito meu tempo, aí eu vou ficar muito no telefone, eu vou ficar lá no vazio, deixa eu me vai largar o resto. Entendeu? Ai, menina nova, vai largar os estudos, e não é bem assim que funciona. Então, a minha maior preocupação é isso, sabe? Deixar ela ciente da situação, que ela pode ganhar dinheiro, sem precisar sacrificar outras coisas, deixar de ser mulher, deixar de ser uma pessoa que estuda, né? E ter um resultado satisfatório, agregar aquilo mesmo na vida dela. Perfeito. E a gente já está aqui caminhando para a gente encerrar o nosso podcast. Eu vou aproveitar, já que ainda nós não temos o link de compra para a gente poder comprar, vocês vão divulgar no Instagram de vocês, né? Claro. Então, aproveitem para falar o Instagram de vocês, comentem sobre, como se diz, faz o pitch de venda de vocês, que aí as pessoas vão ficar 100% atentas lá, que quando tiver liberado vai ser sucesso de venda, se Deus quiser. Vamos deixar o Gabriel aí, né? O estrategista. Vamos deixar o estrategista, o ACOP. Perfeito. Em relação ao meu Instagram, para quem já quer acompanhar, né? Pré-lançamento, a gente vai estar produzindo conteúdo, explicando um pouco sobre o nosso método. O meu Instagram é gabriel.eds. Você pode estar seguindo lá, ativando a parte das notificações, que lá você vai saber de tudo em relação ao tráfego pago e também sobre o nosso método que iremos apresentar. Ótimo. O meu é Leila_Ferreira, com 2A no final. Aí você vai acompanhar a minha rotina, como é que eu faço, sobre a minha vida ali, sobre os meus criativos, sobre perguntas que eu sempre respondo ali, sobre quanto que eu tenho que investir, será que eu preciso aparecer ou não? Então ali eu vou mostrar para vocês um pouco ali o que vai ter dentro do curso, que eu realmente faço, sobre os meus faturamentos, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender em estar seguindo e compartilhar também, fica no seu critério. Tá ótimo. E para você que não pegou ali, a gente vai deixar também aqui embaixo na descrição o @, deles para vocês acompanharem. O nosso vocês já estão cansados de saber, né? venier.agência e o do nosso podcast venier.cast. Mas antes da gente encerrar, é claro que vocês terão mimos. Isso é bom, hein, gente? Nenhum participante sai daqui sem os seus mimos. Isso é muito bom. Tá, Gabriel, esse é o seu.
Polly, nossa, maravilhosa. Ela já tá marcada já. Nossa, gente, que linda! Isso aqui é para vocês guardarem, usarem sempre que vocês estiverem lá pensando em muitas estratégias, tá? Para vocês trabalharem Vamos muito, precisar bastante. tá? E eu quero agradecer a participação de vocês neste episódio. Foi incrível contar um pouquinho sobre a história de vocês, saber mais sobre esse método, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães, como ajudou você, e agora vocês estão criando algo inovador, que o mercado precisa disso. Porque a gente que está no marketing já está cansado de ver gente vendendo curso e a gente já olha e fala assim, ai, mais um. Então, saber do por trás, saber como que vocês começaram, vocês têm bagagem, vocês sabem para quem que vocês estão falando, isso é maravilhoso. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês aí. Muito Obrigado. obrigada. É uma honra estar aqui com você, aqui, né, com esse projeto. Gente, é um lugar maravilhoso. Obrigada, Sabrina, por seu amor e carinho. O que eu vou guardar, gente, de coração, tá? É feito com muito carinho para vocês Ai, que mesmo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E você que está aqui até agora, que nos acompanhou até o final, eu também quero agradecer a sua presença. E você deixa aqui nos comentários o que você gostou mais no nosso episódio aqui, se vocês querem que a gente traga outros empreendedores que estão aqui no nosso mercado, no nosso Vale do Aço, que estão cada vez mais crescendo, que querem contar um pouquinho dessa história de superação e que estão inovando o nosso mercado. Então deixa aqui nos nossos comentários e até o próximo episódio. Tchau!